Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Art Academy Talks, um podcast pensado para trazer informações e conhecimento para vocês que são artistas visuais e pensam em se profissionalizar, né? Passar a viver de arte com confiança e lucro, quem sabe? Eu sou Lari Namastê e hoje eu trago uma convidada super especial, ela é incrível, gente. Nós vamos conversar sobre anúncios, posicionamento em redes sociais, gerenciamento de tudo isso, como que um artista pode fazer para turbinar a sua arte, literalmente, né? Eu vou falar com a Natália Parente. Gente, ela é formada em Direito e pós-graduada em Criação de Negócios Digitais, empreendedora digital e gestora de tráfego pago há 7 anos, com mais de 10 milhões, gente, 10 milhões de reais investidos já em anúncios online. Atualmente ela gerencia com a sua equipe, né, Nath, gestão e criação de anúncios online e estratégias digitais de mais de 25 clientes, entre eles negócios locais, e-commerces e infoprodutos. Ela é fundadora da primeira comunidade de tráfego pago exclusiva para mulheres do Brasil. Nath, antes de mais nada, eu quero falar que eu sou sua fã. Sou fã, sim, pessoal. A sua trajetória, ela inspira demais, principalmente as mulheres. Eu vi o seu crescimento e realmente quero deixar registrado aqui, gente, que a Natália é uma mulher super guerreira. É lindo o trabalho que você faz com o método MAP, né? Depois você pode explicar mais sobre nós o que é esse método MAP voltado para mulheres. Mas homens, fiquem porque esse podcast é para homens e mulheres. A gente vai falar sobre gerenciamento de anúncios para artistas. Enfim, é uma honra te trazer aqui, tá te entrevistando aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fiquei sem palavras até com essa introdução. Fico muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui. Também sou uma admiradora, cliente do seu trabalho. Cliente, é verdade, a Nath é minha cliente. Porque acho lindo, realmente. Tem algumas salvamentos de peças que ainda serão minhas, eu acredito que vai dar certo. Vai dar. Quer comprar? Vamos vender um quadro. Vamos fazer negócios, né? Vai lá. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E homens fiquem, porque o que eu vou trazer aqui hoje serve para qualquer negócio mesmo, né? Acredito que tráfego pago ele é só uma veia, né, que manda para mais lugares o nosso trabalho, né? Mas o importante mesmo é entender como fazer isso de uma maneira estratégica, eficiente. Então, é isso que eu quero conversar um pouquinho, é disso que eu quero falar um pouquinho com você aqui hoje. Show, tem um monte de perguntas. Sabe uma pergunta que os alunos me fazem? Direto as pessoas me perguntam isso. A pergunta é assim: Lari, vale a pena turbinar um post para vender um quadro? E aí eu sei que a resposta ela é, assim, um pouco mais longa do que parece, mas vamos começar com esse assunto, já que é um assunto tão perguntado assim, para mim. O que você acha sobre turbinar um quadro? Porque aqui a gente está falando sobre artistas plásticos que têm redes sociais, né? E aí sempre fica aquele dilema. Poxa, se eu turbinar... O Instagram fica ali, né? Turbina esse post, não sei o quê. E você fica assim, será que eu clico aqui? Será que eu não clico? O que um artista deve fazer? Como que ele deve pensar nessa estratégia para conseguir vender mais ou ter mais reconhecimento na sua profissão? Se eu falasse que não funciona, eu estaria mentindo, porque funciona, só que ela funciona até um certo ponto. Eu gosto de fazer uma analogia que é como se fosse um test drive. O meta fica assim, vem aqui experimentar o meu carro, dá uma voltinha para você conhecer, para você ver até onde pode chegar. Só que aí se você quiser comprar o carro, você vai ter que se aprofundar. Então, eu acho que para ficar claro, assim, existem 2 públicos na internet que a gente pode anunciar hoje. Que é um público frio, que não conhece a marca do nosso cliente, né? No caso do artista. E normalmente, quando a pessoa pensa no botão impulsionar ali, ela fala, eu quero novos clientes. E tá certo, né? Porque ela já deve ter a carteira dela, ou ela já tem os seguidores dela, e ela tá pensando só em alcançar novas pessoas. E é uma estratégia eficiente, e todos nós queremos estar na internet para alcançar novas pessoas também, mas não somente. E o Turbinar, ele faz esse trabalho de você conseguir chegar em novas pessoas. Mas essa é a única coisa que ele consegue fazer. Ele é limitado. Quando a gente vai falar de algo mais estruturado,
dentro do gerenciador de anúncios, que daí é a plataforma para anunciante, que não é no botão impulsionar, você consegue, além de anunciar para quem não te conhece, anunciar para quem te conhece e, inclusive, para quem viu um vídeo específico seu. Então, por exemplo, digamos que um vídeo de um quadro da sua musa lá viralizou. E aí você tem 1 milhão de views neste vídeo. Lá no gerenciador, nós conseguimos anunciar só para quem viu aquele vídeo. Entendi. E fazer uma oferta para aquelas pessoas. Certo. Daquele quadro que ela viu. Então, eu consigo ser muito mais estratégica, mais pontual, mais certeira. No botão, eu vou ser mais ampla e menos estratégica. Vai funcionar até certo ponto. Vai chegar um momento que você vai ver que você está alcançando sempre as mesmas pessoas, mas não está avançando dali. Entendi. E só para o pessoal entender, acho que hoje vamos tentar fazer um trabalho aqui para abraçar quem não sabe nada sobre anúncios. Isso. E quem já está um pouco mais avançado e quer dicas bem pontuais, estratégicas para pro mundo, né, dos artistas plásticos. Então, você falou de público frio, né? Isso. Explica o que é público frio e público quente. Isso. E aí, esse público frio, então, é as pessoas que a gente vai lá. Então, a gente clicou no botão turbinar e ele vai aparecer lá. Para quem você quer anunciar? Escolha alguns interesses dessas pessoas. E o que o artista vai colocar normalmente? Arte, arquitetura, decoração, design, coisas bem semelhantes. Normalmente, o que a gente pensa como profissional, todo mundo pensa. Então, os artistas, pode ser que eles façam coisas bem semelhantes. E aí, eu vou dar uma dica aqui para você olhar para fora da caixa, sair do óbvio. Mas aí, ali na frente. Já vamos falar sobre esses interesses aí, o que é mais estratégico fazer. E aí, nos interesses, a gente chama de público frio, que é porque eu tô encontrando ela com base no que ela gosta, com base no que ela acompanha nas redes sociais, com base nos gostos dessa pessoa. Mas ela nunca me viu. Então, a gente considera ela um público frio, mas que a minha intenção é que ela se torne um público quente. Que aí, o que é um público quente, então? É a pessoa que já teve algum contato com o meu perfil no Instagram ou a minha marca de alguma maneira. Ela já me viu alguma vez? Ela me viu alguma vez. Viu alguma postagem, anúncio, já interagiu? Postagem, um Reels. Ela pode não te seguir, porque tem gente que não gosta de seguir pessoas nas redes sociais, mas ela tá te acompanhando de alguma forma. Às vezes ela entra no seu perfil, dá uma olhada, sai. Tem muitas marcas que eu atendo hoje que as pessoas vão no perfil e não seguem, mas porque não querem ficar comprando. Então, eu vou me distanciar da marca, mas ficam indo lá, ver os stories, sai. Ela é um público quente, não quer dizer que ela não é quente porque ela não segue, não acompanha a marca, né? Entendi, é porque ela engajou de alguma forma. Isso é um público quente. A gente chama de quente, né? Daí a gente, se fosse falar numa escala de morno para quente, tem um prazo. Se ela engajou com você sei lá, 60 dias, ela tá mais para morno, mas se foi a 30, ela tá mais para um quente. Aí tem esses prazos. Mas vamos considerar que hoje, morno, quente e frio, para ficar mais claro. Quente e frio. E aí, quando a gente fala de rede social, acho que é uma coisa muito importante de se lembrar sempre, é que ninguém acorda um belo dia e fala, hoje vou entrar aqui no Instagram, vou comprar alguma coisa. Não, a gente entra para socializar, né? As pessoas compram como um efeito colateral de estar online. Então, você tem que pensar que essa pessoa ela não entrou na rede social para comprar de você, mas ela compra na internet. Então, é importante ter mais do que um impacto com a marca. Se você é um artista e você quer vender para alguém na internet, não vai ser no primeiro impacto que essa pessoa vai comprar de você. Ela vai te acompanhar, ela vai ver seus stories, ela vai criar uma relação com você, porque a rede social foi feita para socializar, então ela quer engajar, relacionar com você para depois vender. Eu falo que a conversão mora mais perto do coração do que do bolso. Então, se você quer converter... Olha só que frase, repete aí. A conversão mora mais perto do coração do que do bolso. Conversão, gente, para quem não sabe, é justamente a venda. A venda, é converter para uma ação. A ação que eu quero é vender. Então, quando eu converto a pessoa, eu faço ela comprar de mim. Né? É todo um namoro, né? Digamos assim, a pessoa não te conhece... Aí ela vê que você existe, começa ali a namorar, começa a se conectar contigo, às vezes gosta de uma coisa que você falou. Eu falo isso para os alunos, que existe um timing, um prazo de quando a pessoa te conhece para quando ela vai comprar de você. Não é imediato isso, porque as pessoas querem muito, assim, imediatismos, né? Tipo, postei, vendi. E na verdade...
Por isso que é importante começar o quanto antes, Isso. né? Porque o quanto antes você começa ali em rede social, interagir, você vai postar, vai fazer, as pessoas vão engajar. E às vezes uma pessoa que começou a te seguir hoje vai comprar um quadro seu daqui a um ano, né? Eu demorei um ano, eu acho, para comprar um quadro seu. Olha só, gente, que feedback bom esse. Foi mais ou menos um ano, porque esse quadro estava na minha escola de yoga, que foi assim que eu te conheci. Olha a importância de expor, gente. Tava na minha escola de yoga e eu lembro até hoje. Eu tava cursando direito, né? A gente na faculdade é difícil, a gente Sim. equilibrar os pratos. Eu falei, nossa, Olha perto só. da minha formatura, que aí vou tá diminuindo essas dívidas, né? Essas contas, digamos assim, eu vou comprar esse quadro. E aí você retirou os quadros de lá. Retirei. E aí eu comprei quando esse quadro tava na sua casa. Olha só que interessante, gente. Eu expus o quadro, ela viu, gerou aquele desejo, E eu vi né? vários Você dias, queria, e mesmo assim não comprou naquele momento e depois voltou e comprou, assim. Você vê, a gente tem que ter essa paciência. Paciência. Mas é uma paciência, não é assim sentar e não fazer nada e esperar que uma hora vai vender. Não, é você agir, né? Expor, ter um gerenciamento de anúncios adequado, etc. E depois você colhe os frutos. A gente chama isso na internet, por exemplo, de comportamento de compra. E todos os estudos que a gente lê mostram que esse comportamento ele não é linear de nenhuma marca, nenhuma. Existe um comportamento que ele oscila entre namoro, desejo, aí a minha vida pessoal como ela tá. Então ninguém tá no momento de compra de nada, a gente cria o momento de compra. Ótimo, gostei. A gente cria os nossos momentos de compra, por exemplo. Eu sou essa pessoa, né? Claro que cada comportamento é diferente, mas eu sempre, quando vou fazer anúncio, como eu atendo muitas marcas diferentes, eu tenho um shopping que eu atendo, aqui de Cascavel, inclusive, e eu tenho lá na minha agência também uma empresa que faz casamentos. Então, assim, são diversos nichos. Eu gosto dessa diversidade para eu aprender. E aí, eu sempre penso qual é o meu comportamento, e quando eu não entendo, eu vou perguntar para alguém que está casando. Por exemplo, faz quanto tempo que você está pesquisando sobre isso? Por quê? Para a gente entender que as pessoas criam os momentos de compra delas. Tipo, eu mereço isso, eu vou me programar. E quando você entende isso, você se acalma, assim, para vender. Você entende que existe um comportamento de compra do usuário e que esse comportamento não é linear. Ele é cíclico. Que interessante. E o vendedor, ele tem que ter um feeling também, né? De entender o momento certo. Uma vez eu vi, acho que foi o Carneiro falando assim... fazendo essa analogia do casamento com a venda, né? Que é bem parecido. E é bem isso, assim, é o namoro, não sei o quê, a paquera e tal. Mas chega um momento que você tem que pedir em casamento. Assim, pedir literalmente, assim. E a venda também é isso. Você tem que falar assim, é como se fosse assim, você quer comprar isso? Você não vai falar isso, mas existe um momento que, assim, a pessoa tá ali namorando. E aí, o que é esse momento de conversão? Que é assim, é o pedir em casamento do anúncio. Seria daí um anúncio de conversão específico para isso, com uma chamada de ação? Isso, eu ia até falar que eu gosto muito dessa analogia para anúncio. O que eu recomendo? Eu vou ser um pouco técnica aqui, mas vou tentar trazer analogias. Beleza. Se ficar com alguma dúvida também, escreve nos comentários lá do vídeo da Lara que eu vou lá e respondo. Mas, é basicamente assim. Existem objetivos de campanha. O Meta, ele pergunta pra gente. Por isso que eu falo, as pessoas... eu não acredito em tráfego pago. Gente, o Meta vive de anúncio. Esse é um negócio do Meta. Ele vive de anúncio. Então, ele quer nos ajudar. Ele quer que você lucre. Porque o lucro dele é teu lucro também. E vira um círculo virtuoso. Todo mundo tá lucrando. Se você vende, você vai investir mais. Então, a gente tem que confiar que a ferramenta é muito inteligente. Porque ela é. E aí, existem objetivos de campanha. O Meta fala assim pra mim, né? Natália, o que você quer com essa campanha? E o Meta é tão inteligente que ele entende esse comportamento de compra. E ele não tem só campanha de conversão, se fosse só vender na internet. Ele tem umas campanhas anteriores, que as duas que a gente mais utiliza hoje para atração de gente, que é para pessoa, fase do namoro, que é para eu chamar as pessoas para me conhecerem, é campanha de engajamento e campanhas de visualização de vídeo ou de visitas ao perfil. Veja como é um relacionamento. Eu estou pedindo para a pessoa engajar comigo primeiro. Eu não estou ofertando essa compra, né? E aí, num segundo momento, a gente vai fazer essa campanha de conversão, que para os artistas que não tem site, pode ser para o WhatsApp mesmo, ou para o direct do Instagram. Tem opção lá, né? Converter para o WhatsApp ou para o direct do Instagram. E aí, ele vai, nessa campanha, mostrar quadro mesmo. Se quiser colocar até valor, coloca. Porque essa é a hora de casar.
Ah, entendi. Então, assim, o artista primeiro ele tem que fazer, às vezes, uma campanha de reconhecimento. De reconhecimento. E aí, nesse anúncio, o vídeo não precisa estar com cara de venda. Pode ser ele pintando, pode ser ele contando a história daquele quadro. Porque como é uma campanha de reconhecimento, num relacionamento que a gente faz isso, né? Passa o currículo. Oi, tudo bem? Meu nome é Natália Parente, sou gestora de tráfego. Então, você tem que fazer a mesma coisa, né? Sim. Passa o currículo. Meu nome é Lari, eu pinto esse estilo, isso vem porque eu gosto disso. Esse quadro foi, sabe? Conta a história do quadro. Esse é o momento que você conta quem você é, nessa campanha de reconhecimento. Gerar conexão, Gerar né? conexão. Eu gosto muito dessa história, né? Que tem por trás da arte. Porque a gente compra a arte porque a arte diz muito sobre nós. A gente quer que isso represente a nossa personalidade. Então, é importante contar de onde veio a sua ideia, né? Até para outros produtos que a gente vende, tem uma cliente muito específica que eu tenho, ela vende xícara, só que é tudo feito à mão. E quando a gente vai lançar uma peça nova, eu peço para ela contar de onde que ela tirou aquela ideia. Por quê? Porque aí a pessoa se conecta com a história do produto também. Legal. E você acha, Nath, que o artista ele precisa... Você acha que a pessoa que compra arte, ela também tá de olho ali na vida do artista, como é que é? Não só na arte dele? Você acha que a pessoa se conecta com a pessoa também? Ou o resultado da arte é o que mais importa? Porque eu vejo que tem artistas que são, por exemplo, introvertidos, não querem mostrar muito a vida pessoal. E eu até entendo isso, porque eu também não sou de ficar assim, rotina. Mas você acha que isso é importante? Como que a pessoa tem que se comportar? Eu vejo que, assim, deve existir um modo de até os mais tímidos conseguirem humanizar um pouco rede social, né? É isso que eu falo. Eu acho que esse humanização ficou muito... Como que eu diria a palavra? Manjado. Todo mundo fala, ai, tem que humanizar. Humanizar não é você só se expor falando, que é o nosso caso, né? Eu falo muito. Mas é porque eu gosto disso. Mas eu tenho pessoas que trabalham com tráfego pago, que eu sigo, que eu gosto muito, que ela humaniza mostrando um resultado e ela narra, às vezes, o vídeo dela, faz uma narração. Ou ela escreve mesmo, só que ela aparece, muitas vezes, sem falar. Aparece digitando, e aí escreve o que quer. Eu acho que humanizar é mostrar que existe uma pessoa real. E se a pessoa é real, se ela é introvertida, ela vai trazer uma linha introvertida. Mas ela faz aquilo do jeito dela. Sabe? Eu acho que se fosse 2 anos antes, porque eu trabalho muito tempo com isso, né? Eu comecei a fazer tráfego pago, eu tinha 20 anos. Então, no meu desenvolvimento ali da minha vida quase, eu tava fazendo tráfego, né? Eu falaria que não. Até pra dizer por que eu tô chegando nessa linha hoje. Eu falaria que não. Que tinha que falar, que tinha que se expor, que tinha que todo dia aparecer, dar bom dia, postar rotina. Mas a gente vê uma mudança de comportamento das pessoas na rede social. A gente está entrando na rede social por coisas bem específicas, diminuiu o número de pessoas que seguem. O store mesmo, a entrega dele já não é a mesma, a entrega dele é menor. Então, eu acho que vale muito mais a pena você aparecer de maneiras estratégicas e eficientes, que você pode falar um pouco de você, mas sempre trazendo o objetivo que você quer com aquela rede, que é vender, muitas vezes. E tá tudo bem, porque nós que trabalhamos com rede social, eu tenho a minha por isso também. Isso é legal e eu acho isso bom, sabia? Porque senão as pessoas ficam abarrotando rede social de coisa nada a ver, na verdade a princípio nem interessa e a pessoa nem se sente confortável fazendo. Então, assim, realmente não faz sentido. Não faz sentido. Né? Mas eu vejo também que diminuiu a entrega e as pessoas estão reclamando disso, né? Tipo assim, é mais difícil ter seguidor, ou é mais difícil um stories, etc e tal. Mas, por outro lado, eu vejo que a ferramenta toda, hoje ela tem uma inteligência de ser que ela realmente entrega mais o seu conteúdo para quem realmente tem interesse no seu conteúdo. E as pessoas estão confundindo o número de seguidor com conversão, com dinheiro. Porque, gente, você pode ter uma conta relativamente pequena, mas se as pessoas que estão ali... Você concorda comigo, Nath? Eu ia se as falar pessoas agora. Acho que as nossas contas são bem parecidas de tamanho. Não são contas gigantes, né? São contas ali... Mas a gente fez uma verba legal Então, as pessoas que estão ali estão interessadas no assunto. Então, quando eu posto um stories, as pessoas querem ver os stories. E às vezes é muito melhor ter um número menor de pessoas vendo. Mas a porcentagem desse número que está vendo... que está interessado é muito maior do que se fosse, né, uns anos atrás. Então, eu vejo para as pessoas não se apegarem muito a números. Isso. E se apegar a porcentagem, às vezes, de conversão. E é melhor, gente, conselho. É melhor vocês terem uma audiência reduzida,
mas uma audiência que gosta de você, do que você, de repente, ter 3 milhões de seguidores e receber hater todo dia. Porque ninguém merece hater, eles estão aí. Oi, haters, né? Sempre tem. Sempre tem as pessoas ali sofredoras, né? E tal, que... Então, pensem nisso. Né, você conseguiria sustentar, psicologicamente falando mesmo, porque você tem que ter inteligência emocional na internet, né? E lidar como trabalho, eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? Que eu lido assim, e eu falo muito abertamente. Olha, a rede social pra mim é meu trabalho. Então, não leva isso pro pessoal. Tipo, o que tá falando aqui, eles estão falando do meu trabalho, bem ou não, é do meu trabalho, não é sobre mim como um todo. Então, eu olho para a rede social muito como um trabalho. Tanto que eu sigo pouquíssimas pessoas que são da minha família, meus amigos. Eu sigo as pessoas mesmo por causa de trabalho. E isso é um ponto que você falou que é muito legal. Que aí a gente já pode até entrar no campo dos interesses, né? A galera que investe em tráfego pago pensando em quantidade. Eu sempre pergunto para os meus clientes, tá, qual que é a nossa métrica aqui? É qualidade ou quantidade? Porque se você quiser quantidade, eu te trago. Mas aí é muito difícil a gente conseguir qualidade e quantidade junto. Dá para conseguir? Dá. Mas se a gente conseguir uma quantidade legal, com uma qualidade boa e fazer isso de uma maneira progressiva, saudável e consistente, vale muito mais a pena no jogo do longo prazo. Porque você cria uma base tão sólida que essas pessoas vão falar de você para outras pessoas. Porque ao invés de ser seus seguidores, eles são seus fãs. E não fã no sentido... Fã no sentido de admiração do seu trabalho. Legal. Sabe? Então, hoje a minha conta, por exemplo, eu não acho que ela é uma conta grande. Mas eu já fiz... Eu vivo de tráfego pago há muito tempo. E é através do Instagram. Eu invisto em tráfego pago como todo mundo. E foi o meu único canal de vendas até hoje, fora as palestras, coisas, foi meu Instagram. Então, para mim, tá ótimo o resultado que eu tenho ali. E quando eu entro nesse dilema de, mas eu não sou grande, eu sempre olho pro número, né? E aí quem tá começando a pensar, mas aí eu não tenho a métrica do número para dizer que eu tô num bom caminho. Mas você vai conseguir sentir isso quando você fizer. E ao mesmo tempo, eu acho que vale muito a pena a gente iniciar na rede social, porque eu não sei você, mas eu sempre sinto, eu durmo tranquila pensando, pelo menos eu estou fazendo, estou agindo. E a rede social, ela é devagar nesse sentido, porque as pessoas falam que a internet é mais rápida. Eu acho que a internet é mais ágil, mas não é mais fácil. Tem essa questão de maturação, tem essa questão de tempo de compra. Então, por isso que é importante ter constância. Aí você tem que sustentar essa constância. Então, faz uma vez bem feito do que 10 de um conteúdo que você nem gosta, porque alguém te trouxe essa estratégia, digamos assim. Então, por isso que eu nunca cravo em pedra. Assim, você tem que se expor, você tem que falar. Mas é importante aparecer e ter um nível de constância. Isso eu não nego. A constância nos anúncios e na produção de conteúdo, ela é importante sim, porque a gente tem uma métrica que você tem que aparecer pelo menos 4 a 9 vezes para a pessoa criar mesmo a tua imagem assim de marca, né? Fixar na cabeça dela. Então é importante essa constância, porque às vezes ela vê um story teu, aí ela vê um Reels, e ela vai fixando aos poucos você como uma marca na cabeça dela. E quando ela estiver no momento de compra, ela pensa, nossa, comprei um apartamento, queria muito decorar. Nossa, tem uma artista, aí ela já... Saquei. Gostei. Você viu que é importante, gente, a presença online, né? Você estar ali. Porque eu vejo assim, por exemplo, eu também recebo muito... acho que talvez a maioria das encomendas tenham vindo pela internet, né? E o Instagram é um ótimo canal para isso, porque a pessoa entra ali, ela já vê, etc e tal. Mas hoje, sabe o que é curioso? Depois de tantos anos como artista plástica pintando, eu não divulgo, eu não preciso mais divulgar que eu faço encomendas. Eu recebo encomendas sem precisar divulgar. Mas eu estou ali na rede social, né? E as encomendas vêm mesmo assim. Lá no começo eu falava, encomende seu quadro, ou assim, tá chegando o dia dos namorados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Usava as datas sazonais. Hoje eu não preciso mais fazer isso, assim, mas eu estou na internet, né? Estou ali como artista plástica. Então, assim, já existe um fluxo, é o que eu falo para os meus alunos, de você ter chega um momento, você tem uma previsibilidade de ganhos como artista. Isso é muito bom. Sabe? Você já consegue ter uma noção, assim, eu vou receber X encomendas no ano, mais ou menos, sabe? A gente dá pra ter essa previsão. E isso é muito legal, mas foi toda uma construção, né? E eu recebo muita encomenda também por indicação, né? Pessoas, por exemplo, você tem um quadro meu na parede. Aí você recebe amigos lá na sua casa, esse quadro, não sei o que, esse aqui foi a Lari. O que a pessoa vai fazer? Vai entrar no meu Instagram, né?
Primeira coisa. Exatamente, é a primeira coisa que a pessoa faz, entrar no Instagram. Então, você tem que estar lá. E tem uma analogia que eu gosto muito sobre isso também, que eu acho que vale a pena falar, é que o Instagram, além de ser um lugar de atração, ele é uma vitrine. Então, que você esteja, ainda mais vocês que estão expondo as peças, porque mesmo quando uma pessoa compra de você, ela está fazendo uma propaganda de você, porque ela expõe na casa dela. Então, vocês têm esse privilégio, digamos assim, de estarem sempre expostos em ambientes. Não tem como, é a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai pesquisar no Instagram. Então, você tem que estar lá também como uma forma de ter um posicionamento de marca e uma vitrine. É uma vitrine do seu trabalho também. Eu gosto de falar que o tráfego pago, ele é aquela pessoa que fica lá na rua, sabe? Na frente da loja. Entra aqui, vem conhecer o nosso trabalho. E aí, o artista, né, que tem exposto, ele tá lá dentro, que é no Instagram, ali no conteúdo do feed. Então, o tráfego, ele é atração. E o feed ali, que a gente chama de orgânico, ele é retenção. E pra gente vender, a gente precisa reter as pessoas, porque, mais uma vez eu digo, a conversão mora nesse relacionamento. E aí, a gente atrai com o tráfego pago e converte, muitas vezes, dias depois. Porque aí a pessoa viu todo o seu feed, viu um conteúdo no store, entendeu quem você é, e aí ela entra nesse momento de compra. Talvez ela se prepare para um próximo mês, incluir você dentro do quadro ali de coisas que ela quer adquirir, que ela quer investir. Isso é interessante. Não adianta puxar a gente para dentro se a casa não tá arrumada. Isso é muito importante. Puxa para dentro, mas tenha certeza ali que você deixou a sua vitrine bonita, que você sabe falar o preço se a pessoa perguntar. Isso eu bato muito na tecla para os alunos, assim, criar essa confiança, né? E confiança a gente adquire com experiência, mas principalmente com conhecimento, né? Conhecimento dos assuntos ali. Vamos lá, entrem no laboratório da carreira, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm todas as informações, o passo a passo certinho. Você vai saber precificar, você vai saber fazer um contrato, vai saber vender, o que fala para o cliente na hora de vender, o pós-venda. Sabe uma coisa um parênteses aqui, uma coisa que aconteceu essa semana, que eu sempre falo para os alunos, peça entrada de encomenda, né? Jamais comece a pintar uma encomenda sem pedir uma entrada antes do cliente. E isso nunca tinha acontecido comigo, da pessoa desistir da encomenda. E essa semana aconteceu. A pessoa me encomendou, uma pessoa de outro estado, encomendou um quadro. Eu passei um orçamento, bem certinho. Tem modelo de orçamento lá, gente, dentro do laboratório. Passei o orçamento e no orçamento já dizia, olha, 50%, hoje eu peço 50% de entrada. No começo eu pedia 30%. Eu só começo a encomenda se a pessoa paga, né, essa entrada. E aí começa o prazo de 90 dias ali que eu tenho para entregar a encomenda. A pessoa pagou a entrada e no meio do caminho, aí essa semana ela desistiu da encomenda, porque ela ia dar esse quadro de presente para a pessoa, mas aí descobriu que a pessoa estava namorando, não sei o que, tipo, a encomenda não fez mais sentido. E aí ele, não, eu posso desistir? Não, pode, mas a entrada eu não devolvo. Né? Então, assim, olha casos práticos, assim, é isso que eu falo, eu ensino para os alunos coisas que acontecem comigo, né? Como se resguardar nesse sentido. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aqui. Nath, qual que você acha que é o pior erro? Mas, assim, o erro mais gritante que as pessoas cometem nessa questão de querer fazer anúncio por conta, porque eu vejo que, assim, não são a maioria dos artistas... No início, a gente vai fazer sozinho. Você faz sozinho, você não consegue contratar uma agência, por exemplo, né? Eu chegar lá na tua agência e falar, ai, Nath, cuida da minha conta pra mim. E eu recomendo que faça isso, que comece. Que aprenda o beabá sozinho. Pelo menos o básico bem feito, porque legal. Eu entendo que no começo da carreira encarece você ter alguém pensando nisso para você, mas vale muito a pena, como você tem um plano de carreira, como você olha para isso como um negócio, que é o que você ensina, porque eu acho que esse é o ponto, olhar como um negócio, né, que é muito que você ensina, olhar como um negócio, não como um hobby, né, eu falo isso também para as gestoras de tráfego que eu ensino, isso aqui não é renda extra, se você falar renda extra perto de mim, me dá até um ruim. É profissão. É uma profissão, é isso que traz comida pro seu prato. Então, a gente tem que entender esse conceito, né, de olhar como um negócio e talvez colocar isso como, daqui a um ano eu quero ter alguém fazendo só isso pra mim. Só que aí você sabe até cobrar a pessoa, né? Você entende do que funciona, você sabe até cobrar aquele gestor de tráfego. Sabe analisar se a pessoa tá fazendo bem feito, trabalho, né? Na reunião você vai entender o que a pessoa tá falando também. Exato, é muito legal. Eu acho que, pra mim, assim, o pior erro é olhar pro gerenciador como se ele tivesse todas as informações para você encontrar o público, ao invés de olhar para o seu cliente. O gerenciador é uma ferramenta. É muito importante que vocês olhem para quem abriu o bolso para vocês. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a Lari vendeu para mim.
Eu sou uma mulher que tenho 28 anos, sou formada, sou uma pessoa que gosta de yoga, esportes. Ela sabe várias coisas que eu gosto, porque aí a gente se segue. Quando ela for fazer um anúncio, ela vai lá e vai colocar pessoas interessadas em arte. Esse talvez nem seja uma coisa que eu me interesso na internet. Eu me interesso por outras coisas na internet. Mas se ela colocasse empreendedora, ela me encontraria. Ou até mesmo uma pessoa com pós-graduação ou com formação. E nem estou falando isso por causa da pós. Estou falando disso porque assim eu nivelo, eu segmento de uma maneira eficiente. Então hoje as minhas melhores estratégias foi quando eu olhei para o gerenciador como uma ferramenta e sentei com os meus clientes e falei, tá, vamos seguir no Instagram seus 5 melhores compradores. A gente seguiu no Instagram. Eu sei até se são solteiros, se são casados, o que eles comem, porque eles postam, né? As pessoas postam. E aí agora eu tenho lá as campanhas com base em cargos, servidor público que gosta de comprar arte, servidora pública, médica, dentista, advogada. Eu não tô lá em decoração. Gente, decoração é uma coisa que todo mundo gosta, mas é decoração do quê? Vai no fundo, conheça o seu cliente. Aí você vai usar o gerenciador de uma maneira muito mais estratégica. Por quê? O erro é olhar só pro óbvio, para mim, no tráfego. É você colocar o óbvio. Tipo, a galera que vende roupa coloca moda. Gente, moda é muito amplo. Tá, o que essa pessoa faz de verdade? Quem ela é? Então, se você tem alguém que compra de você com frequência, segue ela por um tempo ou acompanha. Às vezes, analisar o comportamento de compra, né, dessa pessoa. Quais são as outras coisas que essa pessoa compra também, né? Porque dá para filtrar tudo isso. Por exemplo, se você vê que essas pessoas usam Apple como marca, dá para filtrar que elas acessam a rede social por um dispositivo da Apple. E aí você já segmenta. Então, eu acho que usar o dinheiro de uma maneira eficiente é você querer a qualidade. E a qualidade, ela é muito direcionada do seu público, né? Não é algo amplo, gente, porque a gente está falando de, às vezes, 1% da população que pode investir em algo que você está vendendo. Não sei qual que é a média de preço, mas pode ser que o quadro que você está vendendo hoje seja um ticket maior. Então, não adianta você querer anunciar para um monte de gente por causa do número de visualizações, porque você está falando com uma porcentagem pequena do nosso país. E quando você entende isso, você não quer a quantidade grande, né? Você quer a qualidade. Tem assertividade, né? Assertividade, isso. Isso é lindo, Nath. É lindo porque, assim, eu gosto de números, né? Gosto de estratégia. E eu vejo que realmente a gente tem que pensar de forma inteligente. E o pessoal tem que tirar da cachola essa ideia de quantidade, né, números, realmente analisar. Sabe uma coisa que eu faço desde o início, desde quando eu falei assim, não, meu nome artístico vai ser Lari Namastê e eu vou ser artista plástica profissional e seja o que for, eu, né, vou seguir essa linha. Isso começou em 2013, né, são 12 anos já. E desde o início, Nath, eu tinha uma planilha no computador, que é a mesma planilha até hoje, uma planilha simples no Excel, que eu colocava ali o nome, teu nome tá lá. Colocava ali nome do cliente, data que comprou o quadro que ela comprou, qual que é a profissão que ela tem, qual que é a idade que ela tem. Eu fazia isso manualmente, ainda faço, né? Eu tenho lá uma planilha enorme de clientes. E é muito legal, porque às vezes passava 5 anos, o cliente comprava outro quadro. Passava mais 2 anos, esse mesmo cliente comprava outro. Eu conseguia ver a linha de quadros, o estilo. Eu falava assim, nossa, essa pessoa gosta desse estilo. E eu não ia lembrar. Sabe? Tipo, 10 anos atrás, o que eu vendi pra pessoa, assim, você se confunde, né? Então, assim, você analisar dados, só que para você analisar, você precisa ter o dado, né? Então, assim, vendeu, anota. Não, essa pessoa comprou esse quadro no dia tal, ela foi na minha exposição, né, não sei o quê, e vê esse comportamento da clientela. E eu percebi ao longo de muitos anos que, assim, não existe, por exemplo, uma profissão fixa de pessoas que compram, que são meus clientes, são as mais diversas possíveis. Tipo, eu não posso ir pela profissão que a pessoa tem, porque eu já vendi para todas as profissões que você pode imaginar, assim, e elas não têm relação entre si. É muito curioso isso. Eu vi que idade é um dado ali que eu poderia abraçar, sabe? Comportamentos, por exemplo, pessoas que praticam yoga. É muito legal essa relação, você entrar, você entender qual que é o elo entre a pessoa e você, e por que você vendeu aquele quadro para ela. Isso realmente é muito interessante, mas claro, você só consegue fazer isso ao longo dos anos, né? Mas eu anotei desde o primeiro. E aí você falou um outro ponto muito legal, que aí, isso aqui é muito importante, que é um conselho que eu vou reforçar, né?
Tenham os dados dos clientes de vocês, mas peguem e-mail. Nome, telefone, e-mail. Por favor. Por quê? Quando você tiver uma base com 1.000 pessoas, parece muito agora, mas vai chega. Você pode inserir esses dados dentro do Meta. E aí você pode fazer um anúncio para essa lista para você fazer a recompra. Porque... Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? eu acho que eu já tinha te falado isso, Lari. Não, meu Deus, eu tô precisando contratar a sua agência, Nath. E aí... Pegar a minha listinha lá e subir. E aí o Meta cruza dados, né, gente? Aí a gente nem entra em questão de algoritmo, né? A primeira coisa que eu pergunto quando alguém vai fechar conosco é: você tem uma lista de compradores? Se a pessoa fala sim, eu vou para casa feliz. Se ela fala não, eu fico um pouco chateada, porque eu sei que eu vou ter que começar a buscar as pessoas com base nesses interesses. Mas aí a gente vai olhar para os compradores igual. Só que a base é um dado concreto. Quem que é a melhor pessoa para dizer quem é o teu público? A pessoa que comprou de você. E aí tem como se fosse uma inteligência da ferramenta, que é assim: se você insere essa lista lá de 1.000 pessoas, você pode ativar essa lista para recompra e fazer ofertas de recompra. Na internet as pessoas fazem muito isso, só que tem algo a mais, que o Meta, ele te traz pessoas que são semelhantes a essa base de dados. E como que ele busca essas semelhanças? A gente chama isso de public lookalike. Ele busca essas semelhanças com base nos comportamentos. Por exemplo... Nossa, isso é uma coisa que a gente jamais conseguiria fazer sozinho. Nunca. Né? Porque, imagina, é todo um cruzamento de dados ali. E aí ele vai pegar comportamentos específicos, como idade, cargo e o que ela faz no dia a dia mesmo. Tipo, esportes, por exemplo, yoga. Então, ele vai encontrar pessoas que têm esse mesmo estilo de vida e vai começar a mostrar os seus anúncios para essas pessoas que não te conhecem, mas que tem um perfil. É como se traçasse mesmo um perfil a partir de dados. Por isso que, se alguém me perguntar para hoje qual é o ativo, digamos assim, mais importante de uma empresa, de um negócio, e quando a gente fala de marca pessoal, é um negócio, porque eu considero a minha marca pessoal também um negócio, é o banco de dados. Eu falo dados. Dados é, para mim, o ativo mais importante, porque se eu entro numa marca que tem isso construído, meu Deus, a gente nada de braçada. Então, construa desde o dia 1. Isso que você fez, mesmo de forma intuitiva, foi muito inteligente. Você tem um dado muito interessante. Eu não vou ficar olhando lá no Instagram os seus insights. Isso é importante também. Mas eu vou olhar mesmo primeiro para o cliente. Por exemplo, isso. Se você me falasse, Nath, os cargos não são tão relacionados, mas os esportes, o yoga, essas pessoas têm uma apreciação pela arte, era o primeiro público que eu ia testar. Você vê, isso é muito legal. Porque, gente, a internet é um oceano. Sim. Né? É aquele oceano, assim, infinito. Ou uma avenida, a maior avenida do mundo, né? É a internet. Então, se você tá com a sua loja lá, como é que você faz para ser certeiro? Porque senão você joga dinheiro pela janela, né? Tem gente que aperta lá o turbinar, bota R$10 por dia, tem um monte de visualizações lá num quadro que ela postou, mas ela não vai converter, né? E daí ela vai achar que, minha arte não é tão boa assim, ou vai achar que, não sei se essa profissão é para mim, mas às vezes está faltando ali técnica, né? Tá faltando um conhecimento de gerenciamento de anúncios mesmo. Porque isso acontece muito, Nath. Sim. A pessoa, ela se frustra com rede social porque ela tem uma expectativa alta e a realidade ali, né, é um pouco frustrante, ainda mais no começo, que a pessoa não consegue pagar alguém especializado para ensinar esse tipo de coisa. E vou até reforçar meu agradecimento por você estar vindo aqui, né, para a gente divulgar isso, dar esse conhecimento gratuito para as pessoas, porque realmente, às vezes é falta de estratégia, gente. É falta de sentar e analisar, né, e olhar para dentro do passos. seu negócio, sabe? Não só porque os outros estão falando, porque na internet tem muita gente falando de tráfego pago, assim como provavelmente também sobre o nicho de vocês, né, sobre arte. Mas o meu conselho é siga um método até o final, sabe? Escolhe uma pessoa e fala, eu vou ouvir essa. Confio nessa, eu vou ouvir a Lari, confio no que ela está falando, vai até o final. Por quê? O excesso de informação também causa confusão. E no tráfego pago tem esse excesso de informação. Então, por isso que eu falo, a gente vai olhar para o mercado ou para o teu negócio? Porque o mercado tem métricas lindas, mas, gente, na prática, às vezes, a gente vai começar de degrau por degrau no tráfego, sabe? Faz o primeiro teste ali,
Testa um público de cargos, por exemplo, que é um público que eu gosto e para quem está começando do zero acho que vale a pena. Pensando no quê? Nas pessoas que têm um salário maior, digamos assim. Então, olha para alguns cargos que você sabe que talvez tenha um perfil. Anuncia para cargos específicos. Tá, testei aqui, gostei, fiz uma venda. Beleza, isso funciona. Testei, não fiz nenhuma venda, mas gostei de quem chegou, uma pessoa que engaja. Tá bom. Agora eu vou testar esportes. Vou testar yoga, vou testar mães, e não precisa misturar um monte de coisa, sabe, ali? Sim, é ir pontual até para você analisar resultados, né? Como é que você vai analisar se deu certo, se você ampliou demais, né, o e esse negócio. É um segundo erro muito grande. A pessoa colocar yoga com design, com empreendedorismo e marketing. Entendi. Quer tudo. Vamos pegar anúncio. Todo mundo aqui. Eu quero todo mundo aqui, Meta. Aí o Meta é uma ferramenta, né? Aí ele fica assim. Pra onde que eu vou? Mas será que qual que é a importância de tudo que ela colocou aqui de interesses? Não, e às vezes o investimento é baixo e dilui mais ainda, né? Porque não vai assim, não vai raio laser na pessoa ali, ele vai... Isso, e aí a recomendação do Meta é colocar até 3 interesses, de 3 a 5. Já anotem. Anotem que isso é muito importante. A minha recomendação, e eu tô falando coisas que eu faço dentro da nossa empresa, né? Dentro da minha empresa, se passou de 5, eu já chamo as gestoras, né? Que hoje tem um time que trabalha comigo e falo, gente, por que você colocou tudo isso de interesse? Qual que é seu intuito? Porque eu acho que esse é o ponto também de quando começa uma campanha, né? Eu sempre falo para todo mundo, você tem que pensar para fazer e não fazer para depois pensar, meu Deus, será? E é o que as pessoas fazem. Elas, vou ver o que vai dar aqui. Não, pensa antes, assim, né? Reflita. Olha, eu vou testar isso, esse público aqui, empreendedores de São Paulo. E aí coloca nível Brasil. Gente, de verdade, a gente paga na internet por alcance, isso é importante dizer. Cada pessoa que é alcançada, você está pagando. A gente paga por alcance. Você acha mesmo que os seus R$10 vai alcançar o Brasil inteiro? Então, escolha um estado que você quer aparecer, uma cidade que você já vendeu. Né? A maioria das minhas vendas sai em São Paulo, você falou, né, Lari? Vou fazer um anúncio só em São Paulo, porque eu quero garantir que eu vou aparecer em São Paulo. Aí eu coloco R$10, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo. Amém, né? Porque você vai aparecer só onde Deus sabe, porque a gente não vai saber. É verdade, faz sentido. E você acha assim, por exemplo, um artista, uma pergunta que me veio aqui. Digamos que eu queira fazer um vernissage final do ano, né? Aqui na minha cidade, assim. Aí a estratégia já seria mais de geolocalização, assim. E só explica para as pessoas, Nath, para entender. Esse gerenciador de anúncios, que é essa ferramenta que você consegue ali seccionar mais, colocar mais informações e direcionar, ela não tá ali no celular, gente, no Instagram de vocês. Explica onde é que tá isso. Olha, o botão turbinar, ele tá ali no celular porque o Meta quer dar essa facilidade para os pequenos negócios. Por isso que eu não falo que é totalmente errado. Eu só não acho estratégico. É inicial. Mas é melhor do que não fazer nada também, né? Então, ali é como se fosse realmente uma ferramenta mais limitada. Então, para os anunciantes que estão fazendo isso com constância, mês a mês, né? E a minha recomendação é fazer todo mês, se possível. Tem essa ferramenta que só dá para acessar pelo computador, que é o gerenciador de anúncios do Facebook. Então, o Meta criou essa ferramenta para que os anunciantes trabalhassem ali e analisassem também de uma maneira mais eficiente. Por isso que só dá para acessar pelo computador essa ferramenta. E aí ela é um pouco diferente, é claro, dali do botão. O botão é mais simples, mas segue essa ideia de ter os interesses e ainda tem mais interesses e mais coisas do que o botão. Mas o gerenciador, ele só pelo computador e o botão dá pelo celular. Então é lá no Facebook, a pessoa acessa o Facebook dela. Quando a gente fala Meta, para quem tem gente que ainda não sabe, né? Que é a mesma Meta coisa, né? É o Facebook, gente, é o tudão ali, né? A pessoa, WhatsApp, Facebook, Instagram. A pessoa acessa o Facebook dela, vai lá em gerenciador de anúncios e é ali que você vai trabalhar as suas estratégias, né? Que é melhor, às vezes, fazer uma campanha de reconhecimento primeiro e depois uma campanha de conversão. Para o WhatsApp. E aí, se ela pesquisar no Google, gerenciador de anúncios, o Meta já vai redirecionar para o Facebook, do Facebook já vai para o gerenciador. Então, dá um Google, gerenciador de anúncios. Hoje, com a inteligência artificial, se você colocar lá, perguntar, você vai encontrar muitas informações boas, tá? Não vou negar, tem muita informação legal lá. E eu acho que vale a pena você
colocar um momento da sua agenda para estudar isso. Eu sei que no começo a gente tem que ser o financeiro, o marketing, Sim. o administrativo, porque eu também fui presa por muito tempo, anos, mas eu te garanto que se você olhar isso como uma forma de melhorar os seus resultados, você vai querer estudar um pouco sobre tráfego pago. Eu sempre falo que eu queria muito que todo mundo aprendesse, assim, qualquer profissão, sabe? Um pouco de marketing e de administração de negócio. No direito, em qualquer lugar. Eu fiz faculdade de direito, eu saí de lá pensando, gente, ninguém aqui não sabe fazer nada de negócio. E a pessoa vai abrir um escritório no dia depois e não tem essa visão de negócio. E aí? Sim, eu acho que nenhuma faculdade... Nenhuma. Assim, eu vejo pela faculdade de artes, né? Artes plásticas. E tem gente que ainda faz licenciatura achando que vai aprender assim, um monte de técnicas de arte e tal. E, na verdade, a pessoa erra ali, né? Ela teria que fazer um bacharelado, né? Em artes visuais. Então, eu tenho alunos que chegam na Art Academy e falam assim, ó, eu acabei de me formar em artes visuais, licenciatura, mas não tem nada a ver com o que eu queria. O que eu quero é ser um artista plástico profissional, que nem você, né? Aí a pessoa vai, ela faz os cursos da Art Academy, faz a formação no laboratório da carreira, daí beleza. Aí ela tem o que ela precisa realmente. Porque o laboratório da carreira é justamente essa parte da faculdade que está faltando, que é a parte de business, é a parte de negócios, né, é posicionamento, é marketing, é todas as questões técnicas, jurídicas, burocráticas, né, até nota fiscal, como é que faz. Eu mesmo não sabia emitir uma nota fiscal. Né? Você começa a vender quadro, você começa a vender assim, tipo, você entrega e a pessoa, no dinheiro ainda era, né, na época, assim. Aí depois eu fui ter uma maquininha de cartão, que era o PagSeguro, né? Lembra quando surgiu as maquininhas do PagSeguro, assim, e tal? Aí máquina, agora pode passar o cartão, né? Mas era tudo na conta pessoa física, né? Fazer boleto uma vez, né? Sim, fazia. Eu paguei no boleto, eu lembro. Sério? Nem lembro. Eu gerava o boleto ali no site e tal, mandava. Você vê, porque tinha que, né? Eu tava querendo me profissionalizar, mas não tinha norte nenhum, eu fui meio que por conta ali. Aí chegou um dado momento, falei, não, eu preciso de um CNPJ, porque eu tava deixando de pegar serviços, assim, porque às vezes uma empresa queria me contratar, mas eu tinha que emitir uma nota. Né? Ela falou assim, não, mas eu só posso te contratar se você conseguir me emitir uma nota do seu serviço. Né, pintar um mural, alguma coisa assim. Daí eu fui me espertar, falei, nossa, eu preciso de um CNPJ, como é que eu faço? Né? Enfim, aí cria um CNPJ. Não, como é que eu emito uma nota fiscal agora? Não, é assim, essa. Então, assim, o Laboratório da Carreira, ele traz toda essa parte que eu não sabia e aprendi na prática, e depois me aperfeiçoei muito nisso, né, mastigadinho para a pessoa hoje. Então eu falo, nunca antes foi tão fácil viver de arte no Brasil, porque hoje você tem acesso ao que precisa, a informação que você precisa para poder ser um profissional na prática. Eu ia falar sobre terceirizar essa questão de gerenciamento de anúncios, mas a gente já falou da pessoa mesmo aprender o beabá, aprender o básico. Qual que é o melhor conselho, assim, Nath, que você pode dar para quem é artista e tá... Se você fosse uma artista, vamos supor que você... Fala assim, não quero mais saber de agência. Eu vou pintar meus quadros aqui. O que você faria na rede social? Qual que seria a sua estratégia? Ai, que legal. Muito bom. Eu acho que eu faria muito parecido do que eu já faço hoje. O ponto 1 é isso que você falou. Olhar como um negócio. E no início da minha carreira me faltou isso também, como gestora de tráfego. Eu saí do direito já sabendo que eu queria continuar no marketing, né? E aí eu sempre criei conteúdo na internet, mas eu fazia isso porque eu gostava de criar conteúdo mesmo, assim, eu não pensava em vender. E aí, até um momento, eu falei, gente, tá faltando o CTA, tá faltando a hora de casar. E aí, eu comecei a vender mesmo. Explica o que é CTA. O CTA é uma chamada para ação, né? Call to action. É a hora que você fala, se você quer adquirir esse quadro, você clica aqui e me chama no WhatsApp. Aí você coloca o WhatsApp. Tem que ter uma chamada para ação, né? Tem que ter. Eu recomendo fazer isso pelo menos uma vez por semana, gente. Tira um dia e fala, hoje é o dia, hoje eu vou acordar vendedor. Aí você, né? Coloca esse dia na sexta-feira. Olha, pessoal, tudo que vocês têm acompanhado aqui, eu tenho isso disponível. Esses são os quadros que eles estão a pronta entrega ou para encomenda. Tem esse. Para mais informações, clique aqui e a gente conversa lá no WhatsApp de uma maneira personalizada. Porque você já fez anúncio, você já fez conteúdo. Tem a hora que você tem que chamar para casar. Tem a hora que você tem que falar assim... É o pedido de casamento. Vem, né? Então, eu também errei nisso porque eu falava, deixa que eles venham. Uma hora alguém vai vir. E vinha até. Só que algumas pessoas ficavam na dúvida se eu podia atender clientes ou não.
que forma que eu atendia. Às vezes a pessoa quer te chamar, mas como você não falou que ela pode fazer aquilo, ela fica ou não meio tem assim. número também, né? Ali não tá na bio. Então eu recomendo criar o perfil no Instagram, coloca na sua bio, deixa o seu telefone, seu WhatsApp ali, um link no Linktree, por exemplo, é uma ferramenta gratuita que você pode deixar seu WhatsApp, pode deixar seu portfólio, se você quiser. Biosites eu gosto também, Biosites também é legal. E aí eu colocaria essa bio, criaria conteúdo com constância no orgânico, que o orgânico é o quê, gente? Na internet a gente paga de duas maneiras, né? Com tempo ou com dinheiro. Com tempo, a gente paga fazendo conteúdo e postando, né? A gente tem um tempo para gravar e posta. Com dinheiro é investindo em tráfego pago. Então, no começo, se a gente não tem dinheiro, a gente vai pagar com o tempo mesmo. Então, posta conteúdo com constância pelo menos uma vez por semana. Eu recomendaria, eu faria isso como artista. E eu focaria também em contar um pouco da minha história, assim, sabe? Não da minha história também, assim, como ser humano, mas da história da minha relação com aquele quadro, por que aquele quadro surgiu. Porque eu sinto, às vezes, a falta disso, assim, de as pessoas venderem as coisas muito no seco, assim. Compre esse copo. Uhum. Olha, mas esse copo aqui, Lari, eu trouxe ele lá de Florianópolis para você, porque teve um dia que eu lembrei o quanto a arte nos inspira, assim como a água para mim no dia a dia me traz mais vida. E eu trouxe esse copo para você. Nossa, gente, a Nath é sensacional. Nath, sabe? A gente tem muito a aprender contigo. Você vê, e essa questão de vendas, para você, eu vejo que é natural, assim, você tem essa confiança já, né, sua, para essa questão de vendas, e o artista, ele precisa trabalhar demais isso. Porque Sim. o artista, ele tem esse negócio de refutar a venda. Não, eu quero pintar, mas eu não quero falar sobre vendas ou falar sobre o meu trabalho. É uma coisa meio que... Porque às vezes não lida como trabalho também. Pode ser isso, mas é meio que uma trava que o artista tem. Que é uma coisa que eu destravei, depois que destravei também, nossa, melhorou muito. Melhora muito, porque você percebe que a venda é uma coisa boa para você e para quem compra, né? Você tá ajudando a pessoa a comprar, você não tá empurrando para ela uma coisa que ela não precisa. Não, ela quer o que você tem. Você tem que acreditar que você está vendendo, o que você está vendendo, né? Isso. E aí, quando você entende também que aquilo tem mais valor para quem tá comprando do que para você vendendo, isso também muda a regra do jogo, eu percebo. Sabe? Eu sei o quanto um quadro transforma, por exemplo, a casa da pessoa, a vida da pessoa, o dia a dia dela, etc e tal. Eu sei isso. O quanto aquilo mostra a identidade dela. Isso. Porque às vezes ela não consegue falar e aquilo por si só já diz muita coisa. Representa alguma coisa, né? Ou traz uma memória, uma emoção, etc. Então eu sei que aquilo tem valor, né? E fica mais fácil vender quando você entende o valor daquilo. E o artista, ele é muito travado em relação a isso. Porque eu acho que no Brasil, de um modo geral, também o assunto vendas, talvez ele seja um pouco mal visto. Né? Assim, que um bom vendedor é aquele que empurra para todo mundo e não sei o quê. Não, gente, um bom vendedor é aquele que vende o que a pessoa precisa comprar naquele momento, né? O que ela quer comprar naquele momento. Ele ajuda você a comprar. Desejo. Todo mundo tá querendo comprar o tempo todo, gente. Porque senão a gente não tava nem trabalhando para consumir, né? Exato. Então, você pode fazer a pessoa comprar algo que realmente vai ser útil na vida dela, né? Tem uma frase que eu li num livro que eu gosto muito sobre vendas, que mudou meu olhar. Ele dizia assim que quando você vende algo para alguém, você está convidando ela a agir. Porque ela investiu naquilo, ela vai cuidar, ela vai zelar. Porque o dinheiro tem importância na vida das pessoas. Então, quando a gente investe num curso, num conhecimento, é um convite para você sair da zona de conforto e falar, não, eu investi R$1.000 nesse curso, eu tenho que viver da minha arte, eu tenho que transformar isso em um negócio, porque eu estou investindo em mim mesma. É um convite de confiança, é um ato de confiança. Então, eu gosto muito que as pessoas comprem de mim, porque eu falo, agora sim. Eu sempre falo para as minhas amigas que querem empreender. Tem professora de yoga, de amiga até... Gente, diversos tipos. Aí tinha uma professora de yoga, que era minha amiga, que ela queria alugar uma sala, e ela ficava naquela. Eu falei assim, você confia no seu negócio? Você quer viver disso? Ela falou sim. Eu falei, então, a melhor maneira de saber que alguém quer mesmo viver de água é quando ela coloca o dinheiro dela, porque ela sabe que vai voltar. Então, coloca. Por que você tá com medo? Você não confia no seu trabalho? Aí ela foi, alugou a sala, hoje dá muita aula, aqui em Cascavel, inclusive, dá muitas aulas. E aí, ela sempre fala desse dia, que eu falo, gente, coloca o dinheiro naquilo que você confia. Se você não confia no seu trabalho, ninguém vai fazer isso por você. E aí, é esse convite para agir o dinheiro, né? E uma coisa que você falou da confiança. Eu só vendi tráfego pago quando eu acreditei muito que dava resultado, né?
mas foi através de conhecimento. Eu estudei muito para ter essa confiança. Então, sim, a confiança é como algo construído, assim como o posicionamento na internet é algo construído, é uma soma de vários dias daquilo que você acredita, dos seus valores e princípios, do seu posicionamento, é uma construção. E o conhecimento também. E a confiança vem dessa construção. Então, não vai estar confiante no dia 1. No dia 1, você vai fazer o store e postar e sair correndo. Você não vai nem ver de novo. Só que aí um dia alguém vai te elogiar, algum dia alguém vai curtir. E cada uma dessas ações na internet que gera essa dopamina, né? Que muitas vezes é uma dopamina barata, mas que muitas vezes é um incentivo para quem está empreendendo, vai fazer você começar a acreditar cada vez mais. Então, vendam pela internet, porque a hora que você vender a primeira vez, isso vai te dar uma vontade de vender mais, né, Lari? Quando a gente vê o Pix caindo pela venda que você fez na internet. Menina, os alunos, a gente tem um grupo do WhatsApp lá, dos alunos do Laboratório da Carreira. Aí eu falo, coloca, vender um quadro, coloca aqui, né, e tal. Aí o pessoal, vende um quadro. A gente faz reunião, né, faz a nossa reunião particular lá. Começa a reunião, vende um quadro hoje, não sei o que. Gente, isso é uma energia tão gostosa. Venda motiva tudo. Então, não tenham medo de vender. Eu acho que a gente tem que olhar para a venda como uma forma também de trabalho. Faz parte do trabalho de todo mundo, mundo. E o artista quer ter sucesso, mas não quer vender. Então eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Não tem como. Você precisa, é aquele negócio, quem não vende, não vive. Não vive. Né? Você precisa ultrapassar essa barreira, assim. E eu gosto sempre de falar, assim, que a gente vai levar mais não do que sim. Isso é bom falar. Mais não do que sim. Na internet, mais gente que não vai curtir do que vai curtir. As pessoas passam reto no nosso conteúdo. É normal. Eu prospectava clientes, quando comecei a ser gestora de tráfego, presencial aqui em Cascavel. Levei muito não. Muito não. Você acha que eu desisti? Eu falava, tudo bem. Um mês depois eu ia lá de novo, curtia, interagia, mandava mensagem. A pessoa não comprou naquele momento, passa um mês, manda mensagem de novo, fala, a sua arte tá te esperando, hein? Manda uma foto do quadro, sabe? Chuta pro gol com força, porque você foi lá, fez o jogo inteiro, colocou teu tempo, tua energia, na hora de chutar pro gol, tem que chutar com força, não pode ter medo não. Mas Legal. No meu começo, eu sabia disso, sabe? Eu falava assim, não, então se pra um sim eu tenho que tomar 10, não, então vamos atrás do não primeiro, porque o sim vai vir depois mesmo. E eu ia mesmo, assim, sabendo que ia levar não, sabe? E eu acho que é isso que falta nas pessoas. Elas têm medo de levar não. Gente, na vida como um todo, a gente vai mais levar não do que porrada, sim. Leva porrada, mas e aí, a hora que você vende, vale muito a pena, né? Pelos nãos tomados. E eu falo que a venda muda tudo. Pode entrar numa empresa que tá vendendo pra você ver se tem alguém xoxo capenga. Não tem. E você vai ficar mais feliz vendendo. Eu acho que não é nem tanto pelo dinheiro, sabe? Mas porque você sentiu que alguém valorizou o seu trabalho. Total. E pelo mesmo motivo que o artista fica muito triste quando leva um não. Porque, e eu falo para os alunos, não leve para o lado pessoal o não. A pessoa, ela não falou não para você como artista. Ela falou não para ela mesma, né? Ela falou não para aquela compra naquele momento. Não quer dizer que a sua arte é ruim. Não quer dizer que você não é um artista competente, decente. Gente, é normal levar nãos. Isso é uma coisa que realmente os artistas têm que desconstruir também. Esse medo, né, de ser recusado. Mas a pessoa não está recusando a sua arte. Ela está recusando aquela compra pontual naquele momento. E vai acontecer isso. Toca pra frente, né? Segue a vida. Em algum momento as pessoas vão comprar. E aí você vai sentir toda aquela glória, né? E tem essa questão que a gente falou lá no início, do momento de compra, né? Desse comportamento também, humano. Às vezes a pessoa realmente não pode comprar naquele momento. Às vezes ela até quer, a gente nunca sabe a vida dela lá, né? No bastidor da vida dela, porque no offline que o bicho pega. Então, eu sempre penso nisso. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é sempre do plantio, né? Porque eu posso levar um não agora, mas e daqui a um tempo? Se a pessoa volta... Esses dias eu fechei com uma mulher, ela tinha falado comigo, acho que faz 1 ano. E ela, a gente quer fechar agora e tal... E aí eu lembrei, olha que bom que eu falei com ela 1 ano atrás. Eu plantei. Então plantem, gente. E a internet é um solo muito fértil. Planta que vai colher na internet, porque é um solo fértil. Só que aí, para plantar, para colher, a gente tem que plantar bastante, né? Todos os dias. E ter paciência. Paciência e constância e estratégia, eu acho que não tem como dar errado. Né? Não tem, assim, outra coisa. Lembrei de uma coisa que aconteceu comigo numa das primeiras exposições, gente, que eu fiz aqui na minha cidade. Eu tava até com vergonha, assim, porque foi lá em 2013 isso. Eu expus vários quadros, assim, tava lá. E aí eu lembro que uma pessoa elogiou e aí eu já ofereci, enfim, né? Falei assim, você não quer comprar esse quadro e tal? Não falei desse jeito, mas enfim, tava conversando e tal. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, quando você for famosa, eu compro um quadro seu.
Ela falou isso? Falou. Acho que ela nem percebeu, assim, o que... O tom. Assim, mas falou isso pra mim. E aí, o que eu fiz? Assim, engole isso, né? E fala assim, tá bom, tudo bem. Tipo, não comprou agora e... Mas, assim, eu não desisti de vender, né? Eu não desisti de fazer exposição. Não foi porque a pessoa... Se uma pessoa te fala algo que é capaz de te derrubar, o problema não é aquela pessoa, o problema é você. Né? É você que não teve mentalidade forte o suficiente para entender. E a gente sempre tem que melhorar. Eu fico assim, poxa, eu preciso abordar diferente as pessoas. Falo assim, não, então o que eu falei não estava muito certo. Ou simplesmente ela não era cliente para mim, né? Não era cliente certa. Vai chegar. Tanto que esse quadro eu vendi depois, mais para frente. Uns anos atrás, esse quadro depois eu vendi. Não para ela, né? Para outra pessoa. Mas são exemplos de que a pessoa não pode desanimar só porque, né, recebeu um não. Isso aí é mais... Você tinha comentado um livro. Você falou assim, teve um livro que eu li, não sei o que mudou. Que livro é esse? É que tem uma trilogia muito legal que se chama Segredos. E aí tem os segredos do tráfego, segredos dos experts, que são as pessoas que ensinam, e segredos.com, é uma trilogia que eu tô lendo. E nos segredos dos experts, olha só, gente, eu ensino tráfego pago, né? Tenho uma primeira comunidade de tráfego exclusiva para mulheres do Brasil, fiz nichado por questão de gostar muito de ensinar mulheres também. E mais também porque acho que é uma carreira muito importante para mulheres que querem fazer home office. Então, queria trazer isso para mães, né? Que precisam dessa carreira, que tem esse perfil mais de estar em casa. É lindo o seu trabalho. Gente, entrem no método da Nath. Método MAP, né? É MAP, Mulher Alta Performance. Mas MAP por ser um mapa também, que é muito parecido com o seu, né? De ter esse programa de carreira. E... eu comecei a ler para melhorar como expert, tendo 200 alunas. Porque eu acho que se a gente está aqui no campo de batalha empreendendo... Porque você pode, como, né, pintor, hoje, artista, não se considerar assim, mas você é. No fundo, você é. E aí a gente tem que buscar aprender sempre mais. E aí esse livro falava muito isso, que as pessoas que têm trabalhos lindos têm medo de vender. Ele falava exatamente isso. Olha só. E aí ele falou, se você soubesse o quanto a venda é um convite para agir, você venderia mais. E aquilo me pegou de um jeito, porque eu nunca tive problema em vender. Mas quando pegava nas alunas, que eu sei que às vezes estão ali equilibrando vários pratos, tem filhos e família, eu ficava assim, tipo... né, vou abrir um parcelamento inteligente, vou fazer um boleto, vou manusear aqui. Com os clientes eu não tinha tanto isso, mas com as alunas, sim. Até que eu pensei nisso, ela só vai valorizar esse trabalho se ela pagar por ele, porque o dinheiro é uma forma de valorização. E aí, quando eu entendi isso, hoje eu vejo as minhas alunas super engajadas porque elas investiram. E eu valorizo muito aquilo que eu coloco o meu dinheiro, porque é tempo da minha vida. Então, quando você vende uma arte, você valoriza tanto o seu tempo quanto o daquela pessoa. Por isso que o artista tem que parar de dar quadro de presente, gente. Parem de dar quadro de presente. Porque todo mundo faz isso, eu já fiz isso também no começo. Mas toda vez que você dá um quadro de presente, você está dizendo para si mesmo, às vezes, que aquilo não tem tanto valor assim, né? E às vezes a pessoa que recebe aquele presente, ela não dá valor também, né? E é pior, gera toda uma energia ali de um desgaste desnecessário. Se você pintou lá 30 quadros e eles estão na sua casa, não saia dando os quadros, faça uma exposição, né? Venda esses quadros. Guarda ali esse acervo, em algum momento você vai vender. Isso é um fluxo interessante na vida do artista, Nath, porque assim, às vezes você pinta um quadro hoje e vende 5 anos depois. Porque demorou esses 5 anos para o comprador. Eu falo que cada quadro tem seu dono, né? Tipo, o dono só encontrou o quadro 5 anos depois, né? Ele só se conectou. E às vezes acontece de você pintar um quadro, postar e vender. Né? É muito variável isso. Então, por isso que o artista ele não pode pensar assim, pintei, postei, não vendi, vou dar esse quadro. Não deem de presente o quadro, né? Deixa lá, em algum momento, você vai melhorar como vendedor, você vai melhorar seu posicionamento, às vezes o comprador certo ainda não chegou até você. Tenham a paciência de esperar. E como você tem que se considerar um negócio, uma empresa, aquele quadro é um ativo da sua empresa. Exato. Né? É algo que você pagou para estar ali. Existe uma despesa, né? Um custo de você pintar um quadro. De horas, de material mesmo. De muita coisa. Você deixou de estar fazendo outra coisa, de produzir para pintar aquele quadro. Então, existe um valor ali. E se você dá o quadro para alguém, você está sendo um prejuízo na tua empresa.
né? Querendo ou não. Empreendedor que faz isso, né? Então, é a questão de você ter uma mentalidade de negócio, assim, e pensar... Eu gosto muito dessa narrativa que você traz. Gosto muito porque eu acho que é isso, assim, todo mundo tem que valorizar o próprio trabalho, porque é aí que mora onde a gente consegue fazer com que as pessoas tenham consciência que as coisas custam, sabe? Eu acho que essa consciência tem que ser, assim, como um aprendizado para o nosso país valorizar, Boa. sabe? E aí eu falo para as minhas alunas, não façam tráfego pago de graça. Você pode ofertar de no primeiro mês essa pessoa conhecer o seu trabalho, depois ela paga retroativo. Ou trabalha por resultado, com meta, mas de graça não. Porque senão você nunca vai achar que você merece ganhar dinheiro por isso. E tem uma coisa que você falou sobre o que a mulher falou, que eu queria muito pontuar, é você entender para quem você está vendendo. Tem gente que compra por status. No caso dessa mulher, ela queria o status da sua fama. E tem gente que compra pela apreciação, a beleza, que torna ela uma pessoa mais intelectual, uma pessoa mais inteligente, mais interessante, aquilo diz sobre ela. E aí você tem que entender para quem você está vendendo. E olhar para essa pessoa e falar, ela não comprou de mim porque ela não compra pela arte. Ela compra pelo status. Como uma bolsa, tem gente que compra pelo status de ter, eu compro porque eu quero colocar meu notebook dentro e carregar. Pela praticidade. E aí entender que tem essas pessoas, e isso diz sobre ela, né? Então eu entendo que tem gente que compra, às vezes, o meu treinamento porque quer aprender, porque precisa de uma carreira, e outras pessoas compram porque querem aprender, mas ela também tem outras coisas, ela quer só ter o conhecimento, isso não é um divisor de águas na vida dela. E quando eu entendo isso, eu também não me apego tanto, porque eu entendo que as pessoas têm os seus próprios motivos para comprar. Né? Então, entender isso é muito interessante. E aí, você também, na hora de fazer o anúncio, você pensar, eu quero vender para a pessoa que tem que é um status ou para a pessoa que aprecia isso. Quem aprecia, qual que é o comportamento dessa pessoa? Que ela não quer só o nome do pintor, e sim, ela quer ter esse quadro como uma forma de refletir quem ela é, ou de deixar aquele espaço mais bonito, ou de colocar no quarto do seu filho, sabe? Você falou uma coisa que é verdade, da pessoa se sentir interessante. Talvez não seja bem essa palavra, mas assim, eu percebo que as pessoas que compram arte, querendo ou não, são pessoas que costumam ler. Pessoas que consomem música de forma diferente. São pessoas, às vezes, que vão ao teatro, que têm um olhar sobre a vida, talvez um pouco... refinado. Não sei se refinado... Pode ser refinado, é que eu não quero aqui separar, tipo, né? Porque eu vejo que todo mundo pode chegar nesse refinamento também. Porque tem gente que fala assim, mas eu moro numa cidade pequena. Isso eu escuto muito. Eu moro numa cidade pequena, aqui as pessoas não valorizam arte. Eu falo, não, veja bem. Se você é um artista que está numa cidade pequena, é a sua função você mostrar arte para as pessoas. Porque às vezes elas simplesmente ainda não viram. As pessoas que estão numa cidadezinha pequena, elas nunca foram numa vernissage. Elas não tiveram acesso. Por que elas não vão no museu? Porque não tem um museu ali, entende? E você, como agente transformador disso, precisa assumir essa responsabilidade também. Ao invés de reclamar das pessoas que não gostam de arte. Por que elas não gostam de arte? Porque elas não têm acesso a isso. É simples assim, né? É uma questão, às vezes, cultural, local. Então, e o tráfego pago resolve um pouco desse problema. Resolve porque não importa o local onde você está. Se você tem acesso à internet, você tem acesso à maior avenida do mundo, que é enfim, você consegue, com um gerenciamento de tráfego bem feito ali, você pode morar onde você quiser, que isso realmente não interfere. Tem muita gente que vende até fora do país para nós, né? Exato. Gente. Acaba sendo uma desculpa da pessoa. Mas eu moro no interior. Gente, se eu fosse parar para pensar, 12 anos atrás, eu nem teria começado, né? Porque eu ia falar, eu estou no interior. Eu entrevisto artistas toda semana. É difícil eu entrevistar alguém que mora em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital. É geralmente uma cidade do interior, você acredita? Artistas plásticos que vivem das suas artes. E daí eu falo, olha, gente, aqui, a pessoa está aqui no interior do Espírito Santo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina, vivendo de arte. Né? É uma questão bem... essa da localidade também não é desculpa. O livro, tem uma frase aqui, eu tô com um livro muito bom do Napoleão Hill, que é Atitude Mental Positiva. Eu dobrei aqui a página porque tem... duas frases que eu quero falar aqui no podcast. A primeira é: onde não há nada a perder por tentar e tudo a ganhar se for bem sucedido, tente de todas as formas. E faça isso agora. E a outra é: para ser saudável e feliz, você deve encontrar satisfação em seu trabalho.
E, gente, a melhor forma, eu acho, de encontrar satisfação no seu trabalho, talvez seja fazendo o que gosta e tendo resultados com isso. Financeiros. Então, assim, resultados financeiros, é bem isso. É você, eu falo, não é sobreviver de arte, é você viver de arte. É uma profissão como outra qualquer. E eu vejo que esse braço do gerenciamento de anúncios, dessas estratégias, tem que andar lado a lado com o artista. A pessoa, ela tem que olhar para isso, porque localmente... a gente está limitado, A gente está muito limitado, né? Se digamos que do dia para a noite sumisse a internet, né? Eu ia ter que ficar fazendo exposição toda hora, ia ter que vender meus quadros numa feira, ou ficar visitando o cliente, viajar com os quadros, que ia ser uma coisa bem... A logística é muito mais difícil, né? Para carregar. Exatamente. Então, a internet, ela tá aí como uma ferramenta a nosso favor. Encarem isso como algo, né, que tá do seu lado e não contra você. Eu gosto muito de falar que, para mim, né, que venho de uma família muito simples, a internet ela é muito democrática, ela mudou a minha vida demais. Eu defendo muito mesmo a internet, sabendo de todos os problemas que também tem lá, mas acho ela muito democrática. Tanto uma pessoa que está começando hoje tem um canal de vendas aberto, como a Coca-Cola. Então, aproveitem a ferramenta que está disponível para você, que talvez um artista que não tinha nessa época... Olha, o que ele tinha que fazer para vender, né? Ele não tinha esse acesso. Então, a gente tem um acesso à internet muito fácil, o celular na mão, e às vezes a gente não está usando algo que vai ser muito benéfico para a gente. Então, eu vejo a internet muito democrática em relação ao tipo de pessoa que pode utilizar, e o tipo de negócio e os tamanhos também. E aí, eu gosto muito da internet por conta disso. Acho que dá oportunidade para todas as empresas, todos os negócios de diversos tamanhos, e eu gosto disso. Eu acho justo. Você acha que uma empresa hoje que não está na internet... hoje é .com, ponto fora, né? Nossa, como é que é? Hoje você é o .com, ponto fora. Gente, olha só. Preciso falar isso aqui. A Natália, que está aqui conversando com a gente, ela é hoje uma empresária de sucesso, né? Que nem eu falei no começo, já investiu mais de 10 milhões só em anúncios. Mas ela é uma pessoa que já passou fome. É verdade. Né? Eu falo isso, eu chego a me arrepiar de falar isso, assim. Mas a Nath já passou fome. Ela não teve condições, estrutura. Ela construiu a estrutura dela. Eu lembro quando você estava pensando em desistir da faculdade, porque estava difícil. Chorava na aula de yoga, né? Porque estava difícil pagar, você estava querendo desistir da faculdade, etc. E eu falei, Nath, se forma, continua. E ver todos esses degraus que você foi subindo, né? Assim, de literalmente não ter apoio nenhum, talvez apoio nem emocional, né? Eu vejo financeiro e emocional. E ela foi sozinha, dá pra ver só o jeito que ela fala, né? O quanto ela é positiva pra frente, enfim, e guerreira. E fica de exemplo, assim, pra todo mundo que hoje às vezes tá reclamando, mas tem muita coisa pra ser grato na vida, né? E como a gente pode realmente galgar essas posições que a gente deseja com o esforço do próprio trabalho. Né? Você já deve ter trabalhado com muitas coisas até hoje ter a sua empresa do jeito que tá. Sim, é o primeiro trabalho que eu tive quando eu saí de casa aos 14, eu era doméstica, né? E trabalhei lavando carro, entregando panfleto na rua. E tudo isso eu aprendi muito sobre o comportamento humano. E hoje eu uso isso no marketing, porque eu sempre olho... Cara, marketing é sobre pessoas. Então, dentro do direito, eu já sabia que ia trabalhar com marketing, mas como eu sou a primeira pessoa formada na minha família toda, né? Primos, enfim... Eu coloquei isso como um exemplo para minha família, né? Eu queria muito fazer e foi muito legal, eu faria de novo, porque para mim o conhecimento salva. Por isso que eu gosto muito do seu trabalho, porque você fala, você traz processos para dentro dos alunos e eu acho que é isso que falta para as pessoas viverem do que ama, sabe? Eu vivo hoje do que eu gosto de fazer, porque eu olhei para aquilo como um negócio. Teve um dia que eu falei, assim, tive uma conversa sincera comigo, eu falei, não sou só uma gestora de tráfego, sou uma empreendedora, e eu quero que as pessoas me vejam assim, porque senão eu era só a menina do tráfego. Meu arroba é parente do tráfego, porque meu sobrenome é Natália Parente, e as pessoas me chamavam assim, aqui em Cascavel. Aquela menina lá, parente do tráfego lá. E aí eu ri um dia, né? E foi se repetindo, eu falei, não, então... Se vocês me chamam assim, eu vou colocar assim. Mas teve um dia que eu não queria mais ser a menina do tráfego, né? Eu queria ser uma empreendedora. Então, eu vejo que talvez falta isso, né? Nos artistas. Eu não quero ser só um artista, eu quero que isso seja minha fonte de renda.
Pensa que privilégio você poder viver daquilo que você ama. Eu acho muito privilégio isso, assim. Quando eu olho pra minha vida, eu falo, gente, eu vivo do que eu amo. Que loucura! Quando eu falava isso, eu achei até que era mentira, mas não é. Dá pra fazer, né? E tem uma frase de um livro desse mesmo, que eu gosto muito, que eu acho que vale muito pra nós que estamos aqui, pra eles que podem aprender com você, que dizia assim, que a melhor forma de a gente transformar a nossa faísca em fogo é ficar perto de pessoas que já estão pegando fogo. Então, quando a gente compra conhecimento, a gente fica perto de quem está pegando fogo, que já pegou. Porque às vezes a gente tem essa faísca, mas está, né, ali, perdido. Peixe fora d'água, lá isolado e tal. Então, você tem que encontrar o... Tem que encontrar. Então, ter pessoas que, como você, que é a prova viva, que dá para viver da arte, é muito importante. E olhar com um negócio é isso, tá? Eu vou aprender um pouco sobre tráfego pago. Não preciso ser expert. Mas eu também não posso ser omisso em relação a isso. Que a internet, ela não é uma possibilidade, ela é uma realidade para qualquer negócio. Olhar e encarar isso como uma fonte de trabalho e de prospecção de cliente, atração de cliente, colocar um momento do dia na agenda, esse momento eu vou estudar sobre isso um pouco. Gente, tem muitas formas de aprender. Com a inteligência artificial está muito fácil de você tirar essas primeiras dúvidas. Tem muito conteúdo na internet. Eu tenho uma sequência de conteúdos bem legais lá no YouTube também, se quiserem ver. Parente do Tráfego em todos os canais. E faça um básico bem feito, sabe? Olhe para o seu cliente, porque marketing é sobre pessoas, e do seu cliente extrai as informações que você vê que faz sentido, coloca no gerenciador. Para mim, essa é a melhor estratégia que tem. Essa é o meu conselho. Esse é o meu conselho. Show. Nossa, Nath, estou muito feliz com esse episódio. Que ele alcance todo mundo que precisa ser alcançado e escutar essas palavras e se inspirar também na sua trajetória. Eu quero dizer muito obrigada mesmo. E vou deixar, se você quiser dar um recado final aqui para todo mundo, ou falar sobre o seu trabalho, ou falar sobre o seu método, fica à vontade, mas fica aqui meu agradecimento por você ter vindo. Acho que a gente já falou bastante, né, sobre a minha vida e tudo mais, a minha história, né? Também eu teve uma vez que eu participei da revista aqui da Aldeia em Cascavel, já contei bastante, então me sigam nas redes sociais, que lá eu falo bastante sobre marketing todo dia que eu posso, eu abro caixinhas. Eu tenho outro treinamento que ele é bem mais simples, mas bem completo para quem quiser aprender e com um valor bem abaixo também do que é o meu treinamento mais extenso, né? Que é o tráfego pago direto ao ponto, que é para homens e mulheres. Então, se alguém quiser aprender sobre isso, esse ele é mais enxuto, direto ao ponto também, tem lá. Mas, de qualquer maneira, se você também não puder investir nesse momento, pesquisa que você vai encontrar um monte de conteúdo na internet para aprender o básico bem feito, né? Acho que não é falta de informação que tem na internet. Talvez é realmente falta de vontade, muitas vezes, de falar, vou fazer. Então, coloque isso como uma parte do seu negócio, do seu dia a dia e faça, porque você vai ver resultado. Eu já investi 10 milhões de reais e eu posso te afirmar, a internet é só o fértil para quem quer plantar. Isso eu afirmo com certeza absoluta. Show. Legal. Show de bola. Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço. Gente, até o próximo episódio. Até mais.